Olha aí, cheguei. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos vocês. Que bom estarmos reunidos essa manhã para a nossa escola dominical. Que bom que você veio, separou esse tempo para estar aqui. E nós juntos queremos buscar a palavra do Senhor esta manhã, como normalmente temos feito. Estamos trabalhando durante os últimos finais de semanas um texto muito interessante. Estamos trabalhando o livro de Jó e vendo sobre o sofrimento humano, as adversidades da vida humana e como Deus se posiciona no meio dessas adversidades. Temos sido brindados com tantas aulas abençoadoras ao longo desse tempo. Os professores da escola dominical têm nos ministrado, nos trazido a reflexão, a importância de nós confiarmos na soberania do Senhor, nós nos colocarmos debaixo da presença dEle. Temos visto também as influências. Tivemos aulas aqui que falaram sobre os discursos dos amigos de Jó e como eles tentaram influenciar Jó a desanimar da sua fé e como Jó, mesmo diante dessas amizades tão difíceis, ele conseguiu sobrepujar, conseguiu se manter perseverante na sua prova e assim conquistar a vitória no final da sua caminhada. Hoje eu vou encerrar esse assunto. Hoje é a última aula sobre o livro de Jó, a 13ª lição da nossa revista. Se você não teve acesso à revista, nós a compartilhamos exaustivamente, tanto no grupo do WhatsApp da igreja, quanto nas redes sociais da igreja, para que você pudesse baixar o arquivo da revista, para que você pudesse acompanhar as lições na sua casa, se você assim desejasse. Mas se você não teve acesso por algum motivo, fale com o Gustavo, ele é o nosso diretor aqui da escola dominical, ele vai encaminhar para você essa revista para que você guarde consigo. E a partir do domingo que vem, então, nós vamos começar a trabalhar um novo tema, que eu vou falar no final dessa lição. Então hoje, o que nós temos para trabalhar dentro dessa realidade da soberania de Deus e o sofrimento de Jó, é o tema, a soberania de Deus sobre todas as coisas. E nós vamos ver um pouco na aula de hoje, como que Deus é soberano sobre todas as coisas e como que o descobrimento dessa soberania de Deus, desse lugar inacessível onde Deus habita, da capacidade de Deus guiar os nossos passos, como que isso acalma o nosso coração e nos faz ter uma vida mais tranquila na presença do próprio Deus. É bem verdade, meus irmãos, que a soberania de Deus é um dos temas mais profundos e misteriosos da teologia cristã evangélica e encontra uma expressão poderosa no livro de Jó. Então isso é uma discussão que nós sempre temos quando vamos à Bíblia e lemos a palavra de Deus. Até que ponto a liberdade humana influencia nas coisas que acontecem e até que ponto a soberania de Deus é influenciada pelas ações do ser humano. E nós ficamos com muita dúvida, porque alguns textos da Bíblia dizem que como que se Deus determinasse todas as coisas, outros textos da Bíblia falam que as nossas decisões e a maneira como nós reagimos às coisas que nos acontecem influencia, e nós ficamos perdidos dentro desse negócio. Mas é bem verdade que as duas coisas são verdadeiras. Deus nos dá liberdade e autonomia para nós tomarmos decisões, e nós somos de fato responsáveis pelas decisões que tomamos, mas Deus também se coloca como soberano sobre todas as coisas. E essa soberania é um tema que está aí expresso, muito poderoso, no livro de Jó. Jorge ou Andrei, não sei se vocês poderiam aí arrumar os microfones para nós, porque eu queria depois que os irmãos pudessem me ajudar a ler os slides, para eu não ter que ficar lendo todos eles, Aí os irmãos, pode deixar um com a irmã Sônia, que lê muito bem, mais algum irmão aí que queira ler, para nos ajudar aí na leitura, tanto do texto bíblico quanto dos slides que nós vamos trabalhar. Então veja só, em meio às tribulações, Jó é levado a compreender que nem sempre os planos de Deus são revelados ou compreendidos plenamente pela mente humana. No entanto, a soberania divina não está baseada em uma autoridade arbitrária, mas na sabedoria e justiça perfeitas do Criador. Então perceba, muitas vezes eu e você não vamos entender o que está acontecendo. E quando nós olhamos para a história de Jó, nós percebemos isso. Algumas pessoas dizem, tem um ditado popular que diz: eu queria ter a paciência de Jó. Mas é melhor você querer ter a paciência de Moisés, De Jó é bom você ter a perseverança, porque Jó foi perseverante. Ele não desistiu, ele não desanimou, ele não amaldiçoou seu Deus como sua esposa o desafiou a fazer. Ele permaneceu fiel a Deus no meio da sua provação. Mas é bem verdade que se você já leu o livro de Jó, você sabe que ele não era muito paciente,
ele reclamava com Deus, ele ficava triste. Tem orações imprecatórias de Jó no seu livro que nos impressionam. A forma como ele se coloca, sem entender o seu sofrimento, sem entender os seus motivos. Então perceba que a soberania de Deus nem sempre estará ao alcance da nossa capacidade de entendimento humano. Por vezes, no tempo em que nós estamos vivendo as coisas, nós não vamos entender por que aquilo está acontecendo. E é bem possível que façamos orações como as orações de Jó no livro, dizendo: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, quando o meu sofrimento vai acabar? Senhor, eu tenho sido envergonhado, entristecido. Senhor, eu estou me sentindo a última pessoa do universo. Senhor, por que eu oro e o Senhor não responde? Senhor, por que as coisas estão desmoronando diante de mim? E no caso de Jó, é um pouco mais acentuada essa dificuldade, porque a Bíblia nos diz que Jó era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Os amigos de Jó ficam o tempo inteiro dizendo para ele: Jó, vasculhe a sua vida, porque pode ser que você tenha pecado. Eu tenho a impressão que ele, um dos amigos de Jó, ele é o precursor daquela terapia chamada constelação familiar, né? Porque ele começa a dizer para Jó: Jó, vá olhando aí a sua vida, se não achar nada na sua vida, será que o seu pai, seu avô, seu antepassado não pecou? Será que não tem alguma maldição hereditária aí? E eles começam a pressionar Jó com essas palavras. E Jó o tempo todo se defende dizendo: eu não tenho pecado contra Deus, eu sou um homem justo e eu não entendo o que está acontecendo. A verdade é que nem sempre nós vamos entender no momento. Mas Deus vai nos permitir passar por momentos de lutas, de tristeza, de dificuldades, momentos de adversidade, que nós vamos entender talvez dali a alguns anos, dali a algum tempo nós vamos entender: puxa vida, era isso que Deus estava querendo fazer na minha vida, era essa lição que Deus estava querendo me ensinar, Deus estava me levando para esse rumo. Então isso é muito importante para nós confiarmos que a soberania divina é perfeita, que a sabedoria e a justiça de Deus fazem com que tudo aquilo que nos acontece cooperem para o nosso bem. Quem que está com o microfone aí? Irmã Sônia, você pode ler o próximo slide para nós, por favor? O estudo da sabedoria de Deus nos ajuda a entender que, mesmo diante de crises e sofrimentos, nada foge do seu controle. Você quer ver um exemplo muito claro disso? A pandemia. A pandemia veio, né? E eu não sei como foi para os irmãos aqui, mas imagino que tenha sido semelhante ao que aconteceu comigo e com a nossa igreja lá em Foz do Iguaçu. Veio aquela pandemia, nós no início achamos que aquilo ia passar numa semana, né? Falou: não, tudo bem, a gente fica aqui quietinho uma semana. E daqui a pouco aquela semana virou 2, virou 3. E a notícia de pessoas morrendo lá em São Paulo, Rio de Janeiro, começou a se aproximar. E primeiro caso do Paraná. E nós, olha, tá chegando. Primeiro caso na região do Iguaçu, que é a nossa região lá onde eu estava. O primeiro caso no norte do Paraná. Aí daqui a pouco, primeiro caso em Londrina. Daqui a pouco, eu conheço alguém que morreu, disseram que foi Covid. E daqui a pouco começaram a falecer os nossos conhecidos, nossos parentes, nossos amigos. Teve pessoas que perderam entes muito próximos durante essa pandemia. E nós nos perguntávamos e pensávamos assim: Senhor, o que está acontecendo? O que vai ser do mundo daqui para frente? Será que nós vamos nos recuperar disso? Como que nós podemos entender isso, que Deus está fazendo? Então nós pensamos assim: Senhor, isso está fora do nosso controle, nós não entendemos o que está acontecendo. Mas algo que eu fiz questão de ministrar muito à minha igreja durante o tempo da pandemia, que foi algo que eu aprendi com Deus, no meio desse momento de crise, é dizer aos irmãos: meus irmãos, nada foge do controle de Deus. Sabe onde é que Deus está no meio dessa pandemia? No lugar onde sempre esteve, sentado no trono, governando todas as coisas. Então nós não podemos nos desesperar. Preguei uma vez 1 Coríntios 15, que fala, né, vocês não podem ficar aí atordoados como quem não tem esperança. Nós temos a esperança em Cristo. Então nós precisamos crer nisso. Mas isso não nos impediu de sofrer as dificuldades que vieram. Nós choramos com pessoas que perdemos, nós sentimos dor, nós fomos afetados financeiramente, nós enfrentamos lutas, pessoas perderam seu emprego, perderam condições, e nós nos sentimos estressados com aquilo, mal com aquilo que aconteceu. Mas nós hoje temos a total confiança de que Deus estava no controle de todas as coisas.
E eu aqui conversando com alguns irmãos da igreja, certa vez, um tempo atrás, perguntei, aqui da igreja alguém morreu de Covid? E se eu não me engano, me responderam assim, acho que de Covid não. Teve alguém aqui da igreja, membro da igreja que morreu de Covid? Não, né? Lá em Foz também não teve nenhum membro da igreja que morreu de Covid. Então assim, perceba que houve um grande estardalhaço no Brasil. Eu não estou falando que a igreja aqui ou que a igreja lá de Foz é melhor do que as outras onde pessoas morreram. Mas houve um grande estardalhaço no Brasil, morreram milhares de pessoas, situações dificílimas e para a honra e glória do Senhor. Essa igreja, a igreja que pastoreava à época, podem se gloriar de dizer, graças ao bom Deus, a soberania de Deus nos valeu e nós não perdemos ninguém. Então podemos olhar que a igreja, de certa forma, depois da pandemia, até expandiu seu ministério. Porque as igrejas tiveram que aprender coisas que não sabiam, né? Como que a gente transmite o culto, como que a gente consegue se movimentar mais dentro da internet, como que a gente amplia a nossa comunicação. E durante esse tempo de pandemia, as igrejas viraram expert em comunicação. E muitas igrejas entraram em muitas casas, em muitos celulares onde nunca ia entrar. E a mensagem do evangelho começou a ser pregada a pessoas como nunca foi. E pessoas que nunca pensaram em ir numa igreja, nunca pensaram em ouvir um sermão, nunca pensaram em se submeter a um pastor, começaram a procurar mensagens de esperança no seu celular, começaram a ver nossas pregações, participar das nossas lives de oração, foram impactadas pelo evangelho e muitos se converteram. E no final da história, aquilo que para nós parecia ser uma grande dificuldade, estava dentro do plano soberano de Deus para realizar a sua vontade. E tanto aqueles que partiram, quanto aqueles que ficaram, quanto aquilo que aconteceu com a economia, aquilo que aconteceu com as igrejas, a vida das pessoas, tudo aconteceu de acordo com a vontade de Deus. E Deus, com o seu poder maravilhoso, fez aquilo que sempre faz. Ele transforma até as coisas adversas em coisas boas. Basta que nós tenhamos paciência de esperar a coisa se desenrolar. Então, por vezes, na hora, nós não vamos entender, mas dali um tempo nós vamos olhar para trás e dizer, de fato, Deus estava no trono, Deus continuou sendo soberano, e Deus fez a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Elton, nos ajude aí no próximo slide. Nós estamos no 5º agora, meus irmãos, já vou adiantar para vocês que são 35, tá bom? Então, vamos indo aí. O objetivo dessa lição é nos conduzir a essa compreensão, a confiança de que os planos de Deus são perfeitos, mesmo quando não conseguimos enxergar claramente os seus propósitos. Exatamente, os planos de Deus são perfeitos. Você pode repetir isso? Os planos de Deus são perfeitos. Em algum momento da sua vida você vai precisar repetir isso para a sua alma. Quando a coisa estiver feia, você estiver num momento difícil, na noite trevosa da alma, que estiver tudo desmoronando diante de você, você vai ter que repetir isso para você mesmo. Dizer, os planos de Deus são perfeitos. Eu não estou enxergando agora, a coisa está difícil agora, mas os planos de Deus são perfeitos. E quando você se submete a essa realidade, você experimenta o que Jó experimentou. O sustento de Deus durante a prova e a grande vitória, o renovo de Deus no final da luta. Então, o texto que nós temos para estudar hoje é os capítulos 38, 39 e também os primeiros 6 capítulos versículos do capítulo 42. Então, eu quero convidar os irmãos para que juntos nós façamos a leitura da Bíblia, porque eu acho que a escola bíblica é importante ler a Bíblia. O que você acha? Mais importante do que eu ficar falando aqui, né? Então, vamos abrir aí a Bíblia em Jó, capítulo 38 e 39. Se o Andrei puder colocar a Bíblia aí no telão, Andrei, vai ser bom também. Que aí eu vou lendo alguns versículos, aí quando eu parar, a irmã Sônia lê mais alguns, aí o Elton lê mais alguns, e a gente vai lendo esse texto devagarinho. Jó capítulo 38, 39, e depois os 6 primeiros do capítulo 42. Jó 38. Foi? Isso, nós vamos ler todo o capítulo 38, 39, e aí os 6 primeiros versículos do 42. Vamos lá, diz assim a palavra. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó:
Quem é que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou? Quando eu o vesti com nuvens e envolvi em escuridão profunda? Pois o contive atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. Disse, daqui não pode passar, aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Algum irmão pode continuar? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma, como barro sob um anel de selar. Como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos e detém o braço levantado para cometer violência. Você explorou as nascentes do mar? Percorreu suas profundezas? Sabe onde ficam as portas da morte? Viu as portas da escuridão absoluta? Tem ideia da extensão da terra? Responda-me, se é que você sabe. De onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Você é capaz de levar cada uma a seu lugar? Sabe como chegar lá? Claro que sabe de tudo isso. Afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado e tem muita experiência. Você alguma vez visitou os depósitos de neve ou viu onde fica guardado o granizo? Eu os reservo como armas para os tempos de angústia, para o dia de batalha e guerra. Onde os relâmpagos se dividem? De onde se dispersa o vento leste? Quem abriu um canal para as chuvas torrenciais? Quem definiu o percurso dos relâmpagos? Quem faz a chuva cair sobre a terra árida, no deserto, onde ninguém habita? Quem envia a chuva para saciar a terra seca e fazer brotar o capim novo? Acaso a chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá à luz a geada que vem do céu? Pois a água se transforma em gelo duro como pedra, e a superfície das águas profundas se congela. Pode continuar, Elton, por favor? Você é capaz de controlar as estrelas e amarrar o grupo das Pleiades ou afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações ou guiar a Ursa e seus filhotes pelo céu? Conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? Pode gritar para as nuvens e fazer chover? Pode fazer os raios aparecerem e lhes dizer onde cair? Quem dá intuição ao coração e instinto à mente? Quem é sábio o suficiente para contar todas as nuvens? Quem pode inclinar as vasilhas de água do céu? Quando a terra está seca e o solo se endureceu em torrões, acaso você pode caçar a presa para a leoa e saciar a fome dos leãozinhos? Enquanto eles se agacham na toca ou ficam espreita no mato? Quem providencia alimento para os corvos quando seus filhotes clamam a Deus e, famintos, andam de um lado para o outro? Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Viu as corças nascerem? Sabe quantos meses dura a sua gestação? Sabe qual é o momento do parto?
Elas se agacham para dar à luz seus filhotes, e assim suas crias nascem. Os filhotes crescem nos campos abertos e vão embora para nunca mais voltar. Quem deu ao jumento sua liberdade? Quem desatou suas cordas? Eu o coloquei no deserto, as terras estéreis são seu lar. Ele despreza o barulho da cidade e não faz caso dos gritos do condutor. Os montes são seu pasto, onde ele procura o capim. Acaso o boi selvagem aceitará ser domado? Passará a noite no curral? Você consegue prendê-lo no arado? Acaso ele lavrará um campo para você? Sendo ele muito forte, pode-se confiar nele? Você pode ir embora certo de que ele fará seu trabalho? Pode depender dele para recolher o trigo e levá-lo ao lugar de debulhar os grãos? A avestruz bate as asas alegre, mas não tem a plumagem da cegonha. Ela põe seus ovos na terra para que sejam aquecidos no pó. Não se preocupa que alguém possa pisá-los ou que um animal selvagem os destrua. Trata seus filhotes com dureza, como se não fossem seus. Não se importa se eles morrem, pois Deus não lhe deu sabedoria, nem lhe concedeu entendimento. Quando, porém, ela se levanta para correr, zomba até mesmo do cavalo mais veloz e seu cavaleiro. Irmã Sônia, por favor. Acaso você deu força ao cavalo ou lhe cobriu o pescoço com a crina? Deu-lhe a habilidade de pular como um gafanhoto? Seu bufar majestoso é assustador. Ele revolve o chão com as patas e alegra-se em sua força quando corre para a batalha. Ri do medo e nada teme, não foge da espada. Flechas voam ao seu redor, lanças e dardos faíscam. Agitado e enfurecido, devora o caminho. Lança-se à batalha quando a trombeta ressoa. Relincha ao toque da trombeta e fareja de longe a batalha, à espera das ordens do capitão e do ruído de luta. Acaso é sua sabedoria que faz o falcão voar alto e abrir as asas para o sul? É por ordem sua que a águia se eleva e faz o ninho lá no alto? Ela mora nos rochedos, constrói seu ninho nas pedras mais altas. Dali, ela caça sua presa, de longe seus olhos a avistam. Seus filhotes bebem sangue, onde há um animal morto, ali ela está. Muito bem, vamos lá agora para o 42, de 1 a 6. Elton, você lê para nós o 42, de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntastes: quem é este que, com tanta ignorância, questiona a minha sabedoria? Sou eu, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Dissestes: ouça, e eu falarei. Eu farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento, arrependido no pó e nas cinzas. Muito bem, então temos aí diante de nós esse texto que é, vamos dizer assim, o clímax do livro de Jó. O livro de Jó, ele foi escrito como uma grande peça teatral, né? Ele narra uma história muito mais antiga do que a redação do livro. Então, possivelmente os eventos do livro de Jó devem ter acontecido antes mesmo do patriarca Abraão sair da terra de Ur dos Caldeus. No entanto, o livro de Jó é bem mais moderno, a história foi escrita muito tempo depois dela correr a boca miúda como uma história da tradição oral. E a história de Jó, ela é colocada na Bíblia como uma espécie de peça teatral. Porque nós vemos ali no miolo de Jó, os diálogos de Jó com seus amigos. E vemos um homem aflito, tentando se defender, e amigos tentando acusá-lo. E depois nós vemos a introdução da história, que mostra como a conversa entre Deus e Satanás
Satanás pedindo autorização a Deus para testar a fé de Jó, e Deus permitindo. E no final nós temos esse prólogo, que é o encerramento, a finalização da história de Jó, que narra então o encontro de Deus com Jó e como Deus então se coloca como soberano diante das adversidades de Jó. Então perceba que a história de Jó começa como um grande desafio. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que andava no caminho do Senhor, se desviava do mal, era alguém que sacrificava pelos pecados dos seus filhos, era um homem especial. O inimigo não ficou contente com a fidelidade de Jó e veio diante de Deus pedindo a Deus autorização para dificultar a vida de Jó, no objetivo de fazer com que Jó se afastasse de Deus. Por um motivo que só Deus sabe dizer, pela sua soberania, Deus permitiu que o inimigo afligisse Jó. E de fato o inimigo afligiu ele. Em um só dia, Jó perdeu tudo que tinha. Mas, nem perdendo tudo que tinha, Jó desprezou a Deus. Os irmãos conhecem a história. Ele fala: nu eu vim ao mundo, e nu eu vou voltar para a cova. Então o Senhor deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele não nega a Deus no seu sofrimento. Então o inimigo volta-se a Deus e diz: Deus, ele perdeu tudo e não amaldiçoou o Senhor, mas eu tenho certeza que se tocar na saúde dele, ele vai amaldiçoar. Então Deus dá mais essa autonomia para o inimigo, dizendo: pode tocar nele. E então o inimigo põe uma doença terrível em Jó. E Jó então fica leproso, fica cheio de feridas, mal cheiroso, com coceiras o tempo todo. E mesmo no meio dessa provação, Jó não nega a Deus. Jó continua confiando na soberania de Deus, embora ele tenha ficado, como diz o nordestino, tiririca, né? Ele ficou bravo, ele ficava triste, chateado com a situação que ele estava vivendo, mas ele não negou o seu Deus. Então, os irmãos conhecem a história, nós já estudamos aqui na escola dominical, os amigos de Jó começam a vir. Eles chegam até Jó, ficam durante uma semana ao lado dele, sem falar nada, compadecidos com Jó, como quem diz: nós viemos aqui para confortá-lo na sua dor. Mas depois de uma semana eles começam a ganhar liberdade, eles começam a maltratar Jó. E além do inimigo usar a perda dos bens materiais para tentar Jó, além de usar a doença para tentar Jó, além de usar a própria esposa para tentar Jó, né? Porque a esposa de Jó diz: olha, amaldiçoa a Deus e morre, porque essa vida que você está vivendo não vale nada. O inimigo ainda utiliza os amigos de Jó, entre aspas, para falar mal com ele e para desanimá-lo no meio da sua prova. Então Jó passa por tudo isso, mas passa reclamando, falando com Deus: Deus, eu não entendo porquê, eu estou triste, abatido, abalado com isso que está me acontecendo. E aí agora, nesse texto que nós lemos, a partir do capítulo 38 até o final, né, o capítulo 42, Deus então se aproxima de Jó e fala: eu vou te explicar um pouco as coisas. Eu vou colocar você no seu lugar, e eu vou mostrar que o soberano aqui sou eu, e que você precisa confiar na minha soberania e entender que a sua mente não vai alcançar aquilo que eu estou fazendo. Então a primeira coisa que esse texto que nós lemos nos ensina é que Deus é soberano sobre toda a criação. Eu vi aqui que quando nós lemos o versículo 4 do capítulo 38, alguns irmãos até chiaram, né? Falaram: vixe, Deus pegou pesado com ele agora, né? Porque Deus diz ali: onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que você sabe tanto. Deus confronta ele, Deus pergunta para ele: você não é o sabichão, você não sabe todas as coisas, então agora me diga como que as coisas funcionam. E Deus vai ali colocando várias situações para Jó, no objetivo de humilhar a inteligência de Jó, no objetivo de humilhar o espírito altivo de Jó, de dizer para ele: você não sabe nada. De mostrar para ele: calma, meu pequeno gafanhoto, como diria aquela série antiga, né? Você não sabe das coisas. Lembra daquele filme Karate Kid, que o mestre Miyagi começa a ensinar karatê para o seu jovem aprendiz, lá para o Daniel San? E aí a primeira coisa que ele faz é: vai limpar o vidro da janela, vai colocar o casaco no lugar que tem que pendurar o casaco. O Daniel San não entende nada, ele fala: calma, você é um aprendiz, você não sabe nem isso, o que dirá eu vou ensinar para você as coisas mais profundas da arte marcial. E o mesmo acontece com Jó. Eu, de vez em quando estou lá no jiu-jitsu, treinando, chega alguém que veio treinar o primeiro dia, o segundo dia, né? Aí ele começa a treinar ali, ele pergunta: como é que eu faço para matar alguém? Eu falo: poxa,
Você vai demorar um tempo para aprender isso, né? Você não vai aprender no primeiro dia. Eu queria saber como é que faz tal posição que eu vi na internet. Calma, pequeno gafanhoto. O seu entendimento sobre isso ainda é pequenininho. Então é isso que Deus está fazendo com Jó. Está dizendo, eu preciso humilhar a sua inteligência, humilhar o seu orgulho, humilhar o seu senso de defesa própria, para mostrar para você a minha soberania. E ele começa mostrando as coisas da criação. Algum dos irmãos pode ler esse slide, por favor? Cada detalhe da natureza, desde as estrelas do céu até o ciclo da chuva e a vida dos animais, encontra-se sob o controle da vontade divina. Próximo, por favor, meu irmão. Esses capítulos revelam a ordem e a complexidade da criação, demonstrando que há uma harmonia que escapa à compreensão humana. Perceba que Deus pergunta para Jó coisas que nós não sabemos hoje, né? Você sabe como que uma cabra dá cria na montanha? Não sei. Ela se abaixa e dá cria. Isso não é uma coisa maravilhosa? A avestruz, ela é forte, poderosa, mas ela não tem a plumagem da cegonha. Ela tem outro jeito de viver. Ela é áspera, ela não cuida dos filhotes, ela é um ser bruto. Mas quando ela corre, ela humilha até os cavalos velozes. Deus começa a apresentar coisas tão simples. E eu fico fazendo, às vezes, uma relação entre o livro de Jó e o livro de Provérbios. Não é à toa que eles estão dentro do mesmo grupo, que é o grupo dos livros poéticos do Antigo Testamento. Porque o livro de Provérbios, ele tem muita essa linguagem do sábio, né, do pregador, do correleto, o autor do Provérbios, olhando as situações comuns da vida. Coisas simples que estão diante dos nossos olhos o tempo todo. Só que olhando para aquelas coisas com uma profundidade que nós normalmente não olhamos. Dizendo, você já olhou a formiga? Já percebeu como é que ela faz? A formiga está na casa de todos nós, né? Eu não sei, na minha casa lá se cair um grãozinho de sal, elas vêm, né? Não sei que formiga é essa que gosta de sal, mas elas vêm. Elas estão lá. Mas muitos de nós nunca percebemos a formiga, mas o autor de Provérbios, ele vai lá e percebe. Então Deus está usando essa linguagem com Jó, dizendo, olha, pare um pouquinho e perceba essas coisas tão simples que estão aí à frente dos seus olhos. Você não é capaz de entender as coisas naturais. Você não é capaz de entender a complexidade das coisas. Você não é capaz de entender como as coisas se harmonizam. Veja o falcão voando no ar. Imagine, meus irmãos, se um engenheiro humano como nós pudesse construir um falcão de metal, de fibra, de alguma coisa, e funcionasse como um falcão verdadeiro. Eu acho que esse homem ia ser considerado o maior engenheiro do universo, né? Porque por mais que nós tenhamos tecnologia, tenhamos sabedoria, tenhamos conhecimento, nós não conseguimos lidar com aqueles materiais que Deus escolheu para fazer as asas daquele animal. Não sabemos lidar com os ângulos que as asas se angulam para que ele possa planar com tanta sabedoria. Não podemos entender por que Deus fez aqueles ossos vazados para que ele ficasse leve e pudesse voar. Não podemos entender como que aquilo funciona e a rapidez que aquele animal consegue atingir no céu. Meus irmãos, coisas simples, comuns, da natureza, que estão aí diante dos nossos olhos. Mas Deus fala para Jó, Jó, você não entende nada. Eu que criei tudo isso. Eu que estabeleci a harmonia entre tudo isso. Eu que governo tudo isso. Então, perceba que a sua reclamação, a sua inteligência, a sua visão pelas coisas não é tão profunda quanto você acha que é. Irmã Sônia, pode ler, por favor, esse próximo slide? Deus não é um relojoeiro, como sugere o deísmo, mas ele está sustentando toda a sua criação o tempo todo, como um jardineiro faz com suas plantas. O teísmo afirma uma relação íntima e constante de Deus com sua obra. Vocês perceberam que aí tem duas palavras semelhantes, mas diferentes, né? Deísmo e teísmo. O que é o deísmo? É a ideia de que existe um Deus que criou todas as coisas. E os deístas usam essa expressão, né, famosa do Deus relojoeiro. É como se Deus fosse um grande relojoeiro suíço, daqueles da melhor qualidade, que uniu as engrenagens, construiu um relógio perfeito, que funciona pelo movimento, e que esse relógio foi dado corda nele, e Deus soltou, e agora o relógio está funcionando
a despeito daquele que o projetou. Então os deístas creem nisso, eles acreditam que existe um Deus, mas Deus criou o universo com perfeição, criou todas as coisas maravilhosamente bem, mas ele soltou essa bola azul, né, com muita água e pouca terra, no universo e disse: agora se virem aí, vocês estão por vocês, o que vocês fizerem acontecerá. Mas a ideia teísta é diferente. Não é como se Deus fosse um relojoeiro que construiu o relógio e foi embora, mas é como se Deus fosse um jardineiro. E perceba que linguagem bonita, porque Deus, quando cria o homem, ele planta um jardim do lado leste do Éden. O jardim é do Éden, não porque o nome do jardim é Éden, mas porque o jardim fica num lugar chamado Éden, né? Lá no lado leste do Éden. Deus plantou um jardim e colocou o ser humano lá. E a primeira tarefa que Deus deu, e perceba que Adão trabalhava antes do pecado, né? Então tem gente que diz: não, o trabalho é fruto do pecado. O trabalho sofrido é fruto do pecado. Porque Deus fala para Adão, depois que ele peca: você comerá do suor do seu rosto. Agora a terra vai dar espinhos, abrolhos, e você vai sofrer para conseguir trabalhar. Mas antes mesmo da queda, já havia trabalho. Deus colocou o homem no jardim e falou: olha, você está aqui para cultivar, para guardar, para organizar o jardim. E essa é uma grande metáfora daquilo que Deus mesmo faz. Porque Deus não criou as coisas que existem e foi embora, mas Deus está em constante relação com aquilo que Ele criou, assim como um jardineiro está em constante relação com o seu jardim, porque se o jardineiro não está em constante relação com o jardim vira mato, as coisas se estragam. A beleza de um jardim está na constante relação do jardineiro com ele. Porque um jardineiro pode vir, plantar um jardim maravilhoso, fazer um trabalho de visagismo, de paisagismo maravilhoso naquele jardim. Se ele periodicamente não visitar aquele jardim para tirar as folhas mortas, arrancar os matos, podar as árvores, organizar as coisas, dentro de pouco tempo aquele jardim vai virar um matagal. Então a relação de Deus com a sua criação é essa. Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas, Ele harmoniza todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então Ele está em constante relação com aquilo que Ele criou. E aí Deus contrasta a inteligência de Jó com algumas realidades que estão aí. Primeiro lugar, Deus fala: eu originei todos os elementos. E por diversas vezes, Deus usa essa expressão aqui para falar com Jó: onde você estava quando? O que Deus está dizendo? Você não estava no início das coisas, você não criou nada. Tudo que você vive, tudo que você usa, fui eu que criei. Então, seja menos, como diz aí o ditado popular. Você não estava lá quando eu criei os seres celestiais, quando eu criei a harmonia entre os planetas e as estrelas, quando eu criei os animais perfeitamente, as estações. Você não estava lá. Mas Deus também contrasta a inteligência de Jó com a ideia de que ele também harmoniza relações. E aí, através dessa pergunta que ele faz muitas vezes para Jó: você sabe como? Você sabe como as coisas funcionam? Você já parou para refletir isso? E a resposta é sempre retórica, porque a resposta óbvia, quando a gente lê, e certamente quando Jó foi confrontado com isso, a resposta óbvia que estava passando na mente dele era: de fato não sei. Eu não sei como que essas coisas acontecem. A minha inteligência não alcança isso. Mas Deus também faz ali um contraponto a Jó, mostrando que ele age fenomenologicamente, com fenômenos, intervindo naquilo que ele criou o tempo todo e fazendo com que coisas aconteçam. Ele diz: você é capaz de controlar? Quem que faz as coisas acontecerem? Ele questiona Jó com essas perguntas. Ele está dizendo: a criação está acontecendo e você tem pouco poder sobre ela. Você tem pouco poder de mudar as coisas como acontecem. Mas eu intervenho da maneira como eu quiser. Eu crio fenômenos no meio dessa criação. Eu sou capaz de controlar. Eu faço algo que não existia até pouco tempo existir. Eu transformo da maneira como eu desejo. Então Deus humilha a inteligência de Jó, dizendo: eu sou soberano, eu sei o que eu estou fazendo. Elton, você pode ler esse próximo slide, por favor? Jó não estava na origem de todas as coisas. É incapaz de descrever como tudo se harmoniza
e não é capaz de produzir nenhum fenômeno, nem controlar nenhum evento fora de si. Por isso, ele é convidado a render seu ser limitado à insondável soberania de Deus. Então é isso, Deus fala para Jó, Jó, você não sabe nada mesmo, é melhor você se render. E aí nós chegamos a um texto muito bonito das Escrituras, do Novo Testamento, que faz coro a essa realidade que nós vemos no livro de Jó. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, a carta aos Colossenses é chamada como a carta do Cristo cósmico, porque ela fala muito sobre as realidades espirituais nas quais Cristo está inserido nesse tempo. Então, dentro dessa realidade, ele fala sobre a relação de Cristo com as coisas. E aí ele fala, pois por meio dele todas as coisas foram criadas. Então veja, Cristo já estava agindo como uma das pessoas da Trindade na criação de todas as coisas. Tanto nos céus como na terra. O que isso quer dizer? Os astros, os seres celestiais, bem os astros, como também os anjos e os seres que não fazem parte da nossa existência. Como na terra, que são as coisas criadas e os seres humanos. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, ou seja, as materiais e as espirituais, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Então aqui está fazendo uma referência a toda aquela teodiceia, né? Os anjos, os demônios, os seres espirituais, todos eles fazem parte da criação de Deus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Então perceba que parece até que o apóstolo Paulo conhecia bem o livro de Jó, porque isso aqui é um resumo do capítulo 38 e 39 de Jó, dizendo, olha, nós precisamos reconhecer a nossa limitação, porque Deus é muito maior do que nós e Ele sabe o que Ele está fazendo com a sua criação. Muitas vezes tentamos entender ou controlar aspectos da nossa vida que estão além do nosso alcance. A soberania divina sobre a criação nos ensina a confiar na providência de Deus, pois tudo está nas suas mãos. Não importa quão grande seja a tempestade que enfrentamos, Deus continua sendo o Senhor da natureza e da história. Amém? Você acredita nisso? Então vamos pensar um pouquinho, e agora eu gostaria, a irmã Sônia e o Elton podem responder também se quiserem, mas eu gostaria que nós pensássemos nessa pergunta, e se algum irmão quiser participar respondendo a ela, eu quero convidá-lo a participar também, e me ajudar a chegar numa conclusão aqui. Então vamos lá, o livro de Jó apresenta um homem aflito, sofredor e cheio de dúvidas. Deus não se aborrece com os questionamentos de Jó, mas o convida a enxergar a existência sob um novo prisma. Quais os limites para nossos questionamentos a respeito do agir de Deus? O quanto nós somos, o quanto nos é permitido questionar? O que podemos e o que não podemos fazer nesses momentos? Vamos lá? No momento de dificuldade, podemos questionar a Deus? Até que ponto podemos? E como, o que podemos e o que não podemos fazer nesse momento? Pastor Sinésio, por favor. Olha, nesses momentos difíceis, nós podemos perguntar a Deus, por exemplo, em que tem o pecado, porque o pecado, ele traz sofrimento, isso é certo. Nem todo sofrimento tem origem no pecado, mas o pecado é um fator perigoso até mesmo na nossa vida cristã. Nós podemos pedir forças a Deus em momentos difíceis também, como também nós questionar a soberania de Deus é uma fraqueza forte humana na vida cristã, certo? Mas nós podemos pedir a Deus que nos capacite a suportar e querer entender por que nós estamos passando por aquilo, mesmo fora do pecado. Porque Deus pode querer nos ensinar no sofrimento, Ele ensina mesmo a fé, a esperança, por exemplo, né? Vai dizer o Novo Testamento. Então, nós podemos também querer saber, Senhor, o que eu posso melhorar, né? O que eu posso crescer?
Muito bem, mais algum irmão? Quem que vai pegar ali a segunda parte da pergunta, né, que é a parte difícil? O que nós não podemos fazer nesse momento, né? O que nós não podemos fazer quando estamos em crise, quando estamos em momentos difíceis, quando estamos frustrados, cheios de dor, de sofrimento, de lutas? O que nós não podemos fazer na nossa relação com Deus? Muito bem, precisamos perseverar, né? A gente pode chegar para Deus e colocar a culpa em Deus. Isso é uma coisa que a gente faz muito, né? Dizer, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo, tal? Eu, uma vez, aconselhei uma pessoa que ela dizia assim, ela orava, e ela acreditava nisso mesmo. Ela orava, chorava, se entristecia e falava, Deus, eu sou teu servo, isso não pode estar acontecendo comigo. Ela orava assim, sabe? Aí, muito sem jeito, com muita humildade, muita simplicidade, eu comecei a falar assim, meu irmão, a nossa justiça, sabe o que a Bíblia chama ela? De trapo de imundícia. E sabe o que é trapo de imundícia na linguagem da Bíblia? É um pano que as mulheres colocavam no seu período menstrual para que aquele sangue que não presta para nada fosse embora. A nossa justiça é isso. Então, quem somos nós para chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu sou teu servo, isso não pode acontecer comigo? Há uma teologia muito perigosa no nosso meio, onde as pessoas querem dar ordens para Deus. E os irmãos veem isso, né? As pessoas dizendo, Senhor, o Senhor está amarrado às suas promessas. Determinismo, né? Fala, coloque Deus na parede até Deus fazer o que você precisa que Ele faça. E algumas pessoas dizem assim, eu fui salvo por Cristo, eu tenho sangue de Jesus sobre mim, então Deus é obrigado a fazer o que... Que história é essa de Deus é obrigado? Então, nós precisamos entender também que há limitações. Veja que Jó questionou o agir de Deus? Questionou. Várias vezes ele perguntou, Senhor, tem um capítulo do livro de Jó, que eu não lembro ao certo qual é agora, mas tem um capítulo que ele quase que faz uma lista. Ele diz assim, Senhor, tem fulano, tem Beltrano, que são muito pior do que eu. Por que essa maldade toda não vai em cima deles? Por que o Senhor não solta o diabo em cima deles? Por que está soltando em cima de mim? Eu não mereço esse negócio. Jó está ali triste, angustiado. Ele faz questionamentos e até questiona o agir de Deus de muitas formas. E o livro de Salmos é cheio de orações assim. Orações de pessoas perguntando, Deus, por quê? Deus, eu não entendo. Deus, abre a minha mente. Senhor, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou bravo com o Senhor. Lembra de uma expressão que Jeremias usa? Jeremias é terrível também, né? Jeremias diz assim, Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Senhor, como um soldado bêbado que volta da batalha e abusa de uma mulher, assim o Senhor abusou de mim. Meu Deus, como que ele pode falar isso para Deus? A gente olha hoje em dia e fica impressionado com a liberdade que ele tinha de falar com Deus desse jeito. Mas a oração termina por aí, né? Você conhece o texto de Jeremias, ele diz, Senhor, eu quero parar de falar da tua palavra, mas quando eu me calo, um fogo arde dentro de mim, e eu não consigo ficar quieto. Eu só estou sofrendo por pregar o teu evangelho, mas Deus, eu não sei fazer outra coisa. Então, por mais que eu me sinta enganado, por mais que eu me sinta frustrado, eu estou aí, Deus, e pode me usar que eu vou ser usado. E os irmãos conhecem a história de Jeremias, sabem que o bichinho sofreu, né? Diga, João, alguém chega o microfone lá no João, Vitor, por favor. Som. Tem uma diferença entre lamento e murmuração também, né, pastor? Isso, Que eu acho que muito entra bom. bastante nisso aí. É só falar isso mesmo. Rápido, muito bem, né? Então, é assim mesmo, né? Lamentar é normal. Tem um livro na Bíblia que chama Lamentações de Jeremias, né? O Jeremias está lamentando, falando, oh, Deus, está doendo, está doendo, está doendo. Deus não se escandaliza com isso. Quando está doendo, você pode dizer, Deus, está doendo, Deus, eu estou triste, Deus, eu estou desanimado. Deus não vai se escandalizar com isso. Mas não se coloque para fazer coisa que não deve, né? Querer dar ordem para Deus, fazer essas coisas que é errado. Pastor Coutinho. O Sinésio, que já me acompanha há um tempo, eu tenho uma figura para isso que eu chamo de funil. E Deus, às vezes, Ele nos coloca no funil e coloca a mão atrás. Quem conhece funil sabe. E você só tem aquele buraquinho para passar lá na frente. Então, essa figura, ela me ajuda a sempre lembrar que Deus tem uma fábrica de funil. E tem funis menores. Então, quando a gente passa por um funil de Deus, é bom a gente ficar esperto e falar assim, esse está bom, Senhor.
E Deus trabalha nas nossas vidas. Agora, nós precisamos lembrar que, às vezes, Deus quer nos levar para lugares que a gente jamais iria para ser testemunha dele, né? E Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque, às vezes, nós estamos muito fechados no nosso status quo. E é uma complicação nossa para poder compartilhar o Evangelho com todos os povos, com todas as pessoas, e às vezes sem dizer palavras. O pastor Coutinho estava falando agora, eu lembrei de um texto da palavra, que é o apóstolo Paulo, quando escreve: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola com toda a consolação, para que com a consolação que somos consolados, possamos consolar os outros. Então perceba, né? Às vezes o sofrimento vem sobre nós e Deus trabalha na gente para que a gente possa falar disso a outras pessoas, né? E, de fato, Deus usa as nossas cicatrizes para testemunhar a outras pessoas daquilo que Ele faz. Meus irmãos, estamos no 14, né? Vamos adiante, são 35. Vamos lá, a segunda coisa que Deus ensina para Jó, e colocando a sua soberania. Deus fala: eu sou soberano sobre o bem e o mal. Não tivemos tempo suficiente aqui para ler os capítulos 40 e 41, mas são capítulos assim que expressam bem esse poder de Deus sobre aquilo que Jó acha que é poderoso, né? Então aqui no capítulo 42, verso 2, que o Elton leu, diz ali: sei que podes fazer todas as coisas e que ninguém pode frustrar os teus planos. Então veja, Deus é soberano sobre o bem, e isso nós sabemos bem, né? Porque Ele é o autor de tudo que é bom, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, amoroso. Nós não temos muita dúvida a respeito disso. Mas às vezes temos dúvida se Deus é soberano também sobre o mal, e Deus é soberano sobre o mal. Não existe mal que nos aconteça que não passe pela soberana providência de Deus, que Deus não permita que nos alcance. Então Jó precisou entender isso também, que se ele foi afligido pelo mal, foi porque Deus permitiu. E Deus assim permitiu porque Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, alguém que está com o microfone pode ler aí esse slide, por favor? Nos capítulos 40 e 41 do livro de Jó, Deus contrasta o seu poder glorioso com o poder dos seres mais terríveis que a humanidade conhecia nos dias de Jó. O Behemote e o Leaviatã, seres com força e perversidade inigualáveis. O Senhor não precisa concluir o seu discurso. O próprio Jó o conclui quando assume que nem tais feras malignas podem resistir aos planos maravilhosos de Deus. Então perceba, ali nos capítulos 40 e 41, Deus muda um pouco o tom. Ele para de falar sobre as coisas criadas e começa a falar sobre seres temíveis. E aí aparecem essas figuras aqui, né? O Behemote, que algumas traduções erroneamente traduzem como hipopótamo, né? Ninguém vai saber definir que animal, que ser que é esse aqui, né? Se é um ser que já foi extinto, se é algo que existia só na época de Jó, se era uma manifestação demoníaca lá na época de Jó, não sabemos o que é esse tal de Behemote, mas ele era um ser terrível, porque o livro de Jó narra que ele era um ser poderosíssimo, que quem via saía correndo de medo. E a mesma coisa o Leviatã, que é um ser mais aculturado, né, a nossa cultura, até virou uma expressão, né, quando a gente tem que enfrentar alguma coisa muito difícil, algumas pessoas dizem: puxa, eu estou lidando com o Leviatã, né? Então, que é também outro ser grandioso, poderoso da época de Jó. E Deus está contrastando, dizendo assim: Jó, você já ouviu falar do Behemote e do Leviatã? Você sabe que as pessoas temem esses monstros. Você sabe que eles são seres terríveis. Você sabe da sua força, do seu poder, da sua imensidão. São temíveis, não são, Jó? Eu fico imaginando o Jó balançando a cabeça. De fato. Quem pode lidar com esses seres? E aí Deus começa a falar: sabe quem que joga a isca e pega o Leviatã pelo queixo? Sou eu. Sabe a força do Behemote perto da minha? Não é nada. Eu tenho domínio sobre o bem e sobre o mal, e os poderes mais malignos que você pode imaginar, as coisas que você pode achar mais difíceis de serem vencidas espiritualmente
pela autoridade do nome de Jesus, podem ser vencidas pelo poder do nosso Deus. Nem mesmo Satanás e todos os seus demônios, nem mesmo uma legião de demônios, como aquela que entrou naquele endemoniado da cidade de Gadara, que nós lemos do livro de Marcos, nem Satanás e todos os seus demônios podem lidar com o poder de Deus. E o livro de Apocalipse nos explica um pouco melhor isso, quando diz que Jesus Cristo, com o sopro de sua boca, acabará com todos os demônios. Quando o livro de Apocalipse nos conta que no final dos tempos, Jesus não vai lutar contra Satanás. O arcanjo Miguel vai lutar com ele, porque se Jesus lutasse contra ele, seria uma luta muito assim, fácil de ser vencida, né? Então, o príncipe dos anjos do Senhor, que é Miguel, vai derrotar Satanás com uma facilidade enorme, porque Deus está noutro patamar de autoridade, de força, de poder, de soberania. Um tempo atrás, lançaram uma camiseta aí no mundo do jiu-jitsu, que era uma camiseta de Jesus dando um armlock em Satanás, né? O armlock é uma posição do jiu-jitsu que quebra o braço, assim, né? Fazendo aquela posição em Satanás. E aí algumas pessoas da academia onde eu treino compraram aquela camisa e ficaram: pastor, essa camisa aqui, você é pastor, olha que legal, tal, Jesus ganhando de Satanás. Eu falei assim: gente, vocês estão por fora desse negócio aí. Não tem luta entre Jesus e Satanás. Porque Jesus é muito, muito, muito mais soberano. Jesus estava presente na criação de Lúcifer. Ele é uma criatura criada por Jesus. Então não há nem comparação, não há nem luta, não é nem nada. Eu até brinquei com eles, né? Falei, se fosse Miguel dando armlock no Satanás, eu usava essa camisa. Mas agora Jesus, eu estaria até assim, como é que eu vou dizer? Diminuindo Jesus com essa luta aí. Então, perceba que Deus coloca isso para Jó. Jó 42:2 é uma afirmação teológica profunda sobre a autoridade absoluta de Deus sobre todas as coisas, incluindo o bem e o mal. Voltando ali, olha o que diz: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Então percebemos aí vemos que Deus permite que Satanás aflija Jó, mas tudo acontece dentro dos limites que o próprio Deus estabelece. Lutero tem uma frase polêmica, né? Que alguns teólogos gostam de usar. Eu acho que ela tem um fundo de razão, né? Que Lutero diz assim: o diabo é o diabo de Deus. A gente pensa assim: nossa, que frase esquisita, né? Mas o que Lutero está querendo dizer é que mesmo Satanás só tem poder para agir dentro dos limites de Deus. E quem conhece um pouco a literatura de Lutero sabe que Lutero era bem apocalíptico, né? Lutero fazia ilustrações de Satanás dando a luz ao Papa, essas coisas assim, ele era bem apocalíptico mesmo. Mas ele falou isso, que o diabo é o diabo de Deus, como quem diz assim: o diabo não pode agir fora dos limites de Deus. Acho que foi J.I. Packer que falou que o inimigo, né, Satanás, é como um Rottweiler preso numa coleira. Ele só pode agir à medida em que Deus solta a sua coleira para que ele se aproxime de nós. Então, por vezes, Deus usa o poder do mal para aperfeiçoar alguma coisa em nós, como usou no caso de Jó. Satanás estava achando que ele era o protagonista. Dizendo: não, eu vou lá, vou tentar Jó, vou acabar com as coisas dele, eu vou botar uma doença nele, vou fazer com que a esposa dele se torne reclamona, vou botar uns amigos lá para atrapalhar a vida dele. Tudo isso eu vou fazer, Satanás, estou agindo. Mas o que Satanás não sabia é que ele estava sendo só um instrumento nas mãos de quem? De Deus, porque o que Deus estava fazendo é construindo um caráter aperfeiçoado em Jó, através da instrumentalidade desse que achava que era o protagonista de todas as coisas. Então assim acontece também na nossa vida. Às vezes Deus permite que o mal nos atinja para nos aperfeiçoar ou para criar em nós algum alerta que nós precisamos ter da parte de Deus. E aqui, nós percebemos também que Jó entende isso, né? Jó entende isso. Vamos ler alguns textos aqui, ó, onde Deus dá autonomia para o inimigo em relação à vida de Jó. Quem pode ler aí? Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então veja, aqui é onde Deus dá autoridade para que o Satanás possa
tocar no que Jó possui. Elton, o próximo. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas não poupe-lhe a vida. Mas poupe-lhe a vida. Desculpa. Então perceba, Satanás vai ampliando a sua ação sobre a vida de Jó à medida em que Deus vai permitindo. Satanás não pode fazer nada contra mim, contra você, se Deus assim não o permitir. Obviamente o que o pastor Sinésio falou, isso é verdade. Os nossos pecados abrem brechas para que Satanás haja em nossa vida. Mas mesmo essa ação do inimigo em nossas vidas é algo permitido por Deus para que nós façamos o quê? Corramos logo para debaixo da cruz, né? E Satanás vem em cima da gente, a gente, opa, Jesus, perdão, tem misericórdia de mim, restaura a alegria da minha salvação, me traz de volta a tua santidade, põe teu espírito para viver em mim, que eu não quero ficar à mercê do inimigo de nossas almas. Então, Deus é soberano sobre o bem e o mal, e o Satanás é apenas alguém que acha que é poderoso. O professor Jaziel Guerreiro Martins, que me deu aula no seminário, ele falava, Deus é poderoso, Satanás é só poderento. Ele falava alguma coisa que ele acha que é, mas não é. Irmã Sônia, você pode ler esse slide para nós, por favor? Perdão, irmã, não sabia que você não estava com o microfone, mas que bom que chegou. Isso nos mostra que o mal não opera de forma independente. Até o mal está subordinado ao controle soberano do Criador. Mais uma, irmã Sônia, por favor. Embora Deus não seja o autor do mal, Ele permite que certas dificuldades aconteçam para cumprir seus propósitos maiores. Isso é confirmado em Romanos 8, 28. A soberania divina nos assegura que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está realizando seus planos perfeitos. Muito bem, então aqui foi citação de um versículo, né? Romanos 8, 28. Você sabe o que está escrito lá? Vamos ler todos juntos? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Perceba que até mesmo o mal é usado dentro do propósito divino para nos abençoar. É importante compreender que a permissão divina do mal não significa a ausência do amor ou da justiça, mas aponta para o fato de que Deus vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas fragmentos da realidade. Nós, seres humanos, vemos a realidade como quem folheia um imenso álbum de fotos. Deus vê a realidade estática, como fotos dispostas todas ao mesmo tempo sobre a mesa. Então perceba, como é que nós estamos vendo a história? Como quem folheia um álbum, né? Você olha primeiro ali a foto de criança, aí depois você vira a página, olha a foto de adolescente, e vai indo, folheando aquilo. Agora, para Deus que habita fora do tempo, todas as coisas são presentes. É como se fosse todas as fotos sobre a mesa, e Ele está enxergando tudo ao mesmo tempo. Então, Deus, Ele tem a noção, a visão complexa do que é a realidade. Então, nós, por vezes, não entendemos dentro da nossa limitação, mas Deus é soberano sobre toda a realidade. Bom, eu vou passar uns aqui, senão a gente não vai conseguir terminar, né? 3. A aceitação de Jó da soberania de Deus. Então, vimos que Deus humilha Jó dizendo, Jó, você não entende nada de criação, quem entende sou eu. Eu criei tudo, eu sustento tudo, eu harmonizo tudo, eu ajo no meio de tudo. Depois Deus humilha Jó dizendo, Jó, você não tem poder sobre o bem e o mal. Você teme esses seres poderosos que tem aí, mas eu criei eles, eu sou soberano sobre todas as coisas. O mal age apenas no âmbito que eu permito que ele haja. E então Jó aceita a soberania de Deus. É muito interessante porque nós vemos uma mudança abrupta no livro, né? Estamos lendo o capítulo 41, onde Deus está chicoteando Jó, né? Falando, veja, você não sabe, você não entende, você não estava lá, você é pequeno, a sua inteligência é pequena. Deus está batendo em Jó. Aí quando começa o capítulo 42, parece que Jó fala, chega Deus, eu já entendi. E aí no capítulo 42, Jó interrompe o que Deus está falando e fala, Senhor, é verdade, eu falei sobre coisa que não sabia, eu entendi o que o Senhor está fazendo agora.
agora a ficha caiu, agora eu tive discernimento. Eu caí em mim e entendi o que o Senhor estava fazendo. Isso fica claro nesses 2 versículos. Jó 42:6. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Então Jó olha para todas aquelas palavras que ele falou no momento de dor. Olha para aquela lista que ele fez, né, de gente, Senhor, tem tanta gente que podia sofrer, que merece mais do que eu. Olha para as situações, as coisas duras que ele falou, e ele diz, eu retiro tudo o que disse. Senhor, tudo o que eu falei como resultado da dor, mas eu assumo que essas coisas não são verdade. Eu não estava entendendo a realidade toda. Eu estava olhando só aquele pedacinho e não sabia o que o Senhor estava fazendo. E ele continua também no versículo 5, dizendo, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Então perceba que a aprovação de Jó, a tentação de Jó, como nós já vimos na semana passada, falando sobre a mudança da vida de Jó, quando aqui fomos ministrados pela palavra, ela é um ponto-chave desse entendimento. Deus transforma a existência de Jó, mas Deus não transforma a existência de Jó apenas porque dá para ele muito mais do que ele perdeu financeiramente. Deus não renova a existência de Jó apenas porque dá para ele novos filhos. Deus renova Jó porque Deus faz com que o ser de Jó, a pessoa que ele é, o entendimento que ele tinha das coisas, seja transformado completamente. Nós não sabemos quanto tempo durou a tentação de Jó, a aprovação dele. Mas a cultura rabínica, aí, os midrashes, os talmidim, aquele material judaico que é extra-bíblico, os rabinos normalmente dizem que o sofrimento de Jó durou 1 ano. 1 ano. O capítulo 42, lá no finalzinho, diz que depois que Jó passou por toda essa prova, ele foi muito abençoado, Deus deu a ele muitos bens, deu a ele filhos, deu a ele coisas maravilhosas, e que Jó viveu mais 140 anos. Então perceba, meus irmãos, como que isso nos ensina uma realidade. A gente acha que o nosso sofrimento é o centro do universo. A gente acha que o nosso sofrimento é uma coisa muito maior do que de fato ele é. Jó passou 1 ano na prova, se aceitarmos assim essa teoria, né, que os rabinos ensinam aí. 1 ano. Não sabemos quantos anos ele viveu próspero antes dessa prova, mas sabemos que ele viveu 140 anos próspero depois dela. Mas esse ano na vida dele foi capaz de fazer por ele o que nem os anos anteriores, nem os anos posteriores puderam, que é fazer ele entender quem é o Deus que ele serve e que tipo de relacionamento Deus quer ter com ele. Então Deus transforma a vida de Jó. Veja aí, mesmo sem receber respostas claras para todas as suas perguntas, Jó reconhece que a sabedoria de Deus é maior que a compreensão humana. Ele abandona suas reclamações e se rende à vontade divina, mostrando que aceitar a soberania de Deus envolve reconhecer nossa própria limitação. Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia, eu não tinha noção do que o Senhor podia fazer na minha vida, e Deus de fato transformou a vida de Jó. Quando reconhecemos que Deus está no controle, mesmo em tempos difíceis, nossa alma encontra descanso. Não se trata de resignação passiva, mas de uma confiança ativa na sabedoria de Deus. O que eu quis dizer com esse parágrafo? Não é você dizer assim, a vida é assim mesmo, todo mundo sofre, eu também vou sofrer, eu aceito isso. Isso é resignação passiva. Mas não é isso que o livro de Jó ensina. O livro de Jó ensina confiança ativa na sabedoria divina. É dizer, Deus está no controle. Eu estou passando uma prova, está doendo, está sendo difícil? Tá, eu assumo isso, está sendo difícil. Mas Deus é soberano e eu confio na soberania dele. E ainda que o mundo exploda, ainda que tudo dê errado, eu estou firmado nele. Eu estou confiante de que ele tem respostas para a minha vida. Isso se coaduna com o texto de Filipenses 4:6. Vamos ler todos juntos esse texto de Filipenses 4, 6 e 7? Vamos lá? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez.
Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então veja o que esse texto nos ensina. Tá difícil? O que você tem que fazer? Orar a Deus. Entrega a sua vida a Deus. E quando você ora, o que vem sobre você? A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas como que a família toda da pessoa faleceu no Covid e ela segue firme com Jesus? A paz que excede todo o entendimento. Como que essa pessoa era um grande empresário, tomou um tufo lá, sofreu um golpe e agora está vendendo pipoca na esquina e ele está com um sorriso nos lábios? A paz de Deus que excede todo o entendimento. Como é possível que alguém enfrente uma luta muito grande e continue firme com Jesus? A paz que excede todo entendimento. Fruto do quê? Da oração, da vida com Deus, da confiança de que Deus é soberano e que Ele está fazendo o melhor para nós. Ele é fiel. Jó também nos mostra que a aceitação da soberania divina nos conduz a uma nova relação com Deus. Ele declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ao invés de afastar, o sofrimento o aproxima de Deus, levando a uma experiência mais profunda e pessoal com o Senhor. Em suma, os sofrimentos que nos acontecem vêm soberanamente por Deus na nossa vida para gerar isso: proximidade com o Senhor, experiência, vida aos pés de Cristo. E quando mais cedo você entender a soberania de Deus, mais paz você vai ter na sua vida. Existem pessoas que andam aflitas, assoberbadas com muitas coisas, porque dizem que confiam, mas não confiam de verdade na soberania de Deus. Por exemplo, você quer comprar alguma coisa, aí você começa a pesquisar aquela coisa. Começa a não dar certo, começa a ficar mais caro do que você imaginava, começa a azedar. Se você confia na soberania de Deus, o que você fala? Se for da vontade de Deus que eu compre esse negócio, Deus vai me dar o direcionamento. Mas se você é alguém que só fala que confia na soberania de Deus, o que você vai fazer? Não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu vou dar um jeito, não, eu vou pedir emprestado para o meu primo, vou fazer isso, não, eu sei de alguém, e você atropela a vontade de Deus, você atropela a soberania de Deus, e aí você cai naquilo que Jó falou: Senhor, falei de coisas que não sabia, me envolvi em problemas. E aí, inevitavelmente, isso que você se envolveu vai trazer dor, tristeza, sofrimento para a sua vida. Coisas que você não precisava viver se você tivesse confiado na soberania de Deus. Isso em todas as coisas. Tem pais que não conseguem deixar seus filhos voarem. Por quê? Não confia na soberania de Deus. Se Deus é Deus, Ele está cuidando do seu filho. Uma vez um pastor idoso foi questionado numa roda de conversa que eu estava, e o pastor falou assim: e aí? Você está numa idade e tal, você deixou economias aí para a sua família? Porque se você morrer, o que vai ser da sua família? E esse pastor deu uma resposta, meus irmãos, que até hoje, eu acho que está doendo as orelhas de quem fez essa pergunta, né? Ele falou assim: Deus cuidou de mim a vida toda e cuidou da minha família a vida toda. Não vai ser agora que Deus vai mudar. Você acredita que Deus não muda? Perguntou para o outro pastor. O outro pastor falou: só quem confia na soberania de Deus pode dar uma resposta dessas. Tem coisas que fogem da nossa capacidade. E aqui eu deixei uma pergunta, que eu mesmo vou responder para a gente economizar o tempo. Jó aprende em seu sofrimento que a aceitação do que não pode ser mudado traz paz e conforto ao coração. De que forma não aceitar a soberania de Deus pode afetar uma pessoa? Não aceitar a soberania de Deus tira a paz do nosso coração. Pessoas que não aceitam não vivem em paz. Nós aqui há pouco tempo apresentamos aqui a Luísa, um bebezinho que os pais fizeram pré-natal, tudo tranquilo, estava saudável. A mãe foi ter o bebê nasceu com síndrome de Down. Se uma família dessa não aceita a soberania de Deus, sabe o que eles vão fazer? Vão se desesperar.
Vão ficar, por que isso aconteceu comigo? Por que isso está me acontecendo? Vão dizer, não, nós vamos procurar todos os médicos para ver se tem alguma solução para isso. Não, nós vamos procurar o João de Deus, nós vamos lá numa curandeira tal, nós vamos procurar uma benzedura. Tem um pastor aí africano que vai vir numa conferência no Brasil e ele cura a gente que tem síndrome de Down. Nós vamos vender o nosso carro, vamos comprar uma passagem e vamos lá. Vocês acham que eu estou brincando? Tem um monte de gente que você conhece que faz isso. Tem gente aí que pega paraplégico em cima da cama, bota dentro, amarra numa maca, põe na parte de trás de uma caminhonete, viaja 3.000 quilômetros porque o pregador não sei quem vai estar aí e a pessoa acredita que ele vai curar o seu enfermo. E muitas vezes essas pessoas chegam lá, é uma enganação danada, o cara pede dinheiro para acabar, né? Não cura o seu enfermo, volta para casa frustrado, desanimado, triste. Mas aí daqui a pouco ela descobre que lá tem um centro espírita que faz uma benzedura, que cura, e ele vai lá. E meus irmãos, não há paz no coração, porque a pessoa não confia na soberania de Deus. Quando a gente confia na soberania de Deus, a gente entende. Bom, existe algo que está acontecendo na minha vida que não está sob o meu poder mudar. Eu não consigo mudar isso. Então o que eu faço? Eu entrego na mão de Deus e digo, Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer o melhor. E aí a nossa alma descansa e a gente fica como Jó, tranquilo de que Deus vai mudar a nossa sorte. Amém, queridos? Muito bem, então essa foi a última aula do livro de Jó, espero que tenha sido proveitosa para os irmãos. Na próxima semana, dia 14, nós vamos começar o estudo de um novo tema aqui na nossa classe de adultos. O tema vai ser Multiplicando Discípulos, o legado de Paulo e Timóteo. Vamos estudar mais uma revista dessa mesma editora. Esse material que nós estudamos de Jó é da editora da Convenção Batista Fluminense. E esse material que nós vamos estudar aqui continuará sendo da Convenção Batista Fluminense, Multiplicando Discípulos, o legado de Paulo e Timóteo. Vamos falar um pouco sobre discipulado, vamos falar um pouco sobre liderança, porque falando sobre Paulo, é inevitável falar sobre liderança. Vamos falar um pouco sobre serviço, que também falando sobre Timóteo, um pastor novo, vamos falar sobre isso. E vamos estudar essa relação e tirar boas lições para a nossa vida e para o nosso aprendizado. Amém? Muito bem. Eu consegui terminar antes das 11h30. Vamos orar por essa palavra, pedir que Deus nos abençoe. Deixo aos irmãos alguns avisos. Logo mais à noite estarei aqui continuando a série de pregações sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre por que você o deseja. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Por que você quer que o Espírito Santo domine a sua vida? Então nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Você está convocado para que está buscando a Deus junto com a sua igreja. Quero avisar a igreja que amanhã, se você tem alguma pendência para resolver comigo, resolva até hoje à meia-noite, né? Porque amanhã eu entro num justo período de férias, amém? Não vai ser muito tempo, vão ser 10 dias. Então eu vou entrar de férias dia 8, dia 18 eu estou de volta às atividades da igreja. Durante esse tempo, se os irmãos tiverem alguma questão que envolva a parte administrativa da igreja, procurem a irmã Nídia, ela é a vice-presidente da igreja, ela vai atender os irmãos nessa situação. Alguma situação financeira, procure o Paulo, ele é o tesoureiro, ele vai resolver. Alguma coisa que envolva o patrimônio, procure o Robertson, ele é o responsável, ele vai resolver. E alguma questão pastoral que vocês precisem resolver, procure o pastor Sinésio, ele vai estar responsável aqui pela parte espiritual da igreja, então ele vai dar o atendimento. Também você sabe que o pastor Sinésio está aposentado, né? Então não abuse dele. Se for algo assim muito importante que você precisa, aí você chama o pastor Sinésio, ele vai atender, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo estudo dessa manhã. Obrigado pela aula sobre o livro de Jó. Obrigado porque durante esses últimos 3 meses nós estudamos sobre a história de Jó. E Deus, lições tão preciosas de vermos como o Senhor nos conduz em meio às adversidades. Nós temos muito para agradecer ao Senhor, porque graças ao Senhor, muitos de nós aqui nunca enfrentaram situações como as que Jó enfrentou. Mas nós sabemos que existem irmãos nossos em vários lugares do mundo que estão enfrentando situações semelhantes agora. Mas nós queremos, Deus, nos igualar a eles e confessar que a nossa esperança está no Senhor. Que no meio de toda e qualquer prova nós precisamos lembrar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas.
Precisamos lembrar que o Senhor cuida bem dos teus filhos. E que ainda que nós soframos, ainda que haja choro, ainda que haja dor, ainda que haja doença, ainda que haja perda, ainda que haja qualquer dificuldade, o Senhor continua sendo o nosso Deus. E se a nossa alma não se desviar de confiar no Senhor, no tempo oportuno, o Senhor vai fazer conosco o que fez com Jó. Vai mudar a nossa sorte, vai nos mostrar por que aquilo aconteceu, vai nos dar bênçãos que nós nem imaginamos que teríamos, porque o Senhor é o Deus fiel, que ama aqueles que confiam e esperam em Ti. Pedimos que o Senhor não permita a nossa alma andar angustiada e sem paz, mas que nos ajude a confiar na Tua soberania. Oramos assim, no nome santo de Jesus.